Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server. Nessa aula eu vou explicar a você como fazer a atualização de um servidor que contém Windows Server 2012 para a versão Windows Server 2016. Então, no caso, a gente vai atualizar esse servidor aqui, que contém Windows Server 2012. Como você vai ver, eu acessando aqui as propriedades do computador. Ele contém a versão Windows Server 2012 R2 Standard, em que a gente vai atualizar essa versão para Windows Server 2016. Então, nessa aula, a gente além de aprender como é que faz essa atualização, eu vou relembrar você quais são as versões que podem ser atualizadas do Windows Server 12 para 2016. Então vamos lá. Para que a gente consiga fazer a atualização de um servidor que contém uma versão do sistema operacional Windows Server 2012 para 2016, existem algumas observações importantes, que essas observações eu vou começar a explicar agora. A primeira observação é que as atualizações elas funcionam melhor em máquinas virtuais. Então, se você está atualizando um servidor que está em uma máquina virtual, a exemplo desse meu servidor aqui que está virtualizado aqui no Hyper-V, essa atualização para uma versão de sistema operacional mais nova, ela vai funcionar melhor do que em máquinas físicas. A outra questão de informação importante é que se a gente vai fazer uma atualização e tem habilitado o recurso de agrupamento NIC, o ideal é que você desabilite antes de você fazer a atualização e depois da atualização feita para a versão de sistema operacional no qual você deseja colocar. Nesse exemplo do Windows Server 2016, exemplo dessa aula, a gente habilita de volta depois dessa atualização. Outra observação importante é que para versões de Windows Server 2016 anterior a essa aqui, somente é possível executar essa conversão, ou seja, da atualização para a versão comercial. E diz que versões a partir da 14393.0, etc., é possível converter edições de avaliação, ou seja, versões que estão em período de teste para a versão comercial para fazer a atualização. E também outras observações importantes é que não tem como você fazer uma atualização de um Windows Server 2002 arquitetura 32 para 64, porque todas as versões do Windows Server 2016 são 64, diz que não tem como você fazer uma atualização de uma versão para uma versão mais nova se ambas conterem idiomas diferentes. Diz também que se for fazer uma atualização em um servidor que for controlador de domínio, por exemplo, for controlador de domínio com a versão 2012 para uma versão 2016, o procedimento ele é um pouco diferente, porque você tem que então preparar a floresta de domínio para essa atualização. Diz que não há suporte para atualizações de versões que estão em pré-lançamento, ou seja, de período de teste para o Windows Server 2016, que quer dizer o quê? Que se eu tiver aqui, por exemplo, o Windows Server 2012 em período de teste, não tem como atualizar essa versão para o Windows Server 2016. Ele mostra também que não há suporte para atualizações se você tiver, porventura, o Windows Server 2012 numa versão 7 Core, para você atualizar para uma versão 2016 com experiência desktop, que no caso é com interface gráfica, e vice-versa. Você não pode ter um ambiente com Windows Server 2012 com interface gráfica e atualizar para um ambiente 2016 com a instalação 7 Core.
E diz que também não há suporte para atualizações de uma instalação anterior do Windows 7, se ele tiver um período de teste, para versões comerciais. E versões de avaliação de teste, ao invés de ser usada para fazer atualizações, elas devem ser instaladas de forma limpa, ou seja, instalado em um servidor que não contém nenhum sistema operacional anterior. Na aula passada eu expliquei mais sobre essas observações importantes. Se você quiser relembrar, é só voltar à aula anterior. E aqui são as versões que podem atualizar, né? Então eu posso atualizar dessas versões aqui 2012 para essas versões aqui de 2016. Então no caso aqui eu estou com a versão Windows 7 2012 R2 Standard. Então eu posso atualizar essa versão 2012 R2 Standard. Cadê ela aqui? Aqui ó, Windows 7 2012 R2 Standard para a versão Windows 7 2016 Standard ou Data Center. Então eu nessa versão aqui consigo atualizar para a versão 2016 Standard ou Data Center. E aqui são as outras, os outros tipos de atualizações que tu pode fazer no Windows 7 2012. Então, se tu tiver a 2012 Standard, que não é R2, né? É a normal, tu pode instalar para o Windows 7 2016 Standard Data Center. A Data Center 2012 para Data Center 2016. A Standard 2012 R2 para 2016 Standard ou Data Center. A 2012 R2 Data Center para 2016 Data Center e por aí vai com essas outras edições aqui abaixo. Então, dito quais são as atualizações que pode fazer de Windows 7 2012 para 2016 e as observações importantes que devem ser lidas antes de você fazer essas atualizações, a gente então vai começar a fazer a atualização, em que a gente vai atualizar esse servidor mais uma vez, que contém a versão 2012 para a versão 2016. Então, como é que a gente atualiza um servidor que contém o Windows 7 2012 para o Windows 7 2016? Vale lembrar que essa instalação que eu vou fazer aqui, ela é uma instalação só de atualização. Então, esse meu servidor aqui, ele não é um servidor que é controlador de domínio, ele é um servidor, no caso, sem ter a função de controlador de domínio, ele é só apenas um servidor local, né? Então, ele tanto pode ser um servidor local, né, que não é pertencente a domínio, como também pode ser um servidor membro. Então, ele é um servidor que não tem a função do Active Directory. Em outra aula, eu vou mostrar como é que você faz a atualização de um servidor que tem controlador de domínio para uma versão mais nova. Então, em outra aula, eu vou mostrar como é que você faz a atualização de um servidor que contém o controlador de domínio, que contém o Windows 7 2012 para o Windows 7 2016. Essa aula mostrando mais uma vez como é que você atualiza um servidor que não tem a função de controlador de domínio, que nesse caso contém o Windows 7 2012 para a versão do Windows 7 2016. Então, como é que a gente não atualiza esse servidor para uma versão mais nova? Primeira coisa é a gente acessar o servidor que vai receber a atualização. Então, eu já estou aqui com o meu servidor que vai receber a atualização. Já estou logado então com a conta do usuário administrador, que é a conta que vem quando eu faço a instalação do sistema operacional em um servidor. E eu já loguei com esse servidor, que vai receber a atualização. E depois disso eu vou então verificar se a versão que está atualmente, no caso a versão que está a 2012 R2 Standard, pode ser atualizada para a versão no qual eu pretendo atualizar. Então eu vou atualizar esse meu servidor aqui para a versão 2016 Standard. Então a segunda coisa é você verificar o que? Se a versão que você está pode ser atualizada para a versão na qual você deseja. Então, se você tiver ali com a mídia de instalação de Windows 7 2016, que pode ser usado para fazer a atualização ali da versão 2012, vai funcionar perfeito. Então, a segunda coisa é isso, verificar se a versão que você está pode ser atualizada para a versão no qual você deseja, que está lá na mídia de instalação. Terceira coisa é você então inserir a mídia de instalação do Windows 7 2016 no servidor que vai receber a atualização. Nesse caso aqui, eu já estou com a mídia de instalação aqui no servidor, que contém a versão de sistema operacional no qual eu quero atualizar, que no caso é a Windows 7 2016, aqui que é a que pode ser atualizada no Windows 7 2016 Data Center, Standard, perdão. Então já tem a mídia de instalação aqui. E a quarta coisa então é eu executar o programa de atualização que está dentro da mídia de instalação. Então, ok? Eu acesso a mídia de instalação aqui, então atualizar esse servidor, ok? Então, esses são os 4 passos para você atualizar. Logar no servidor que vai receber a atualização,
verificar se o servidor que vai receber a atualização pode ser atualizado para a versão no qual eu desejo. Então eu estou na Windows 7 2002 R2 Standard e eu vou então colocar a Windows 7 2016 Standard. Então meu servidor pode ser atualizado para a versão que eu quero, que está na mídia de instalação, e depois disso então eu vou executar a mídia de instalação para fazer essa atualização, se esses meus pré-requisitos aqui eles estão concluídos. Então vamos lá. Então como é que a gente faz essa atualização? Vai na mídia de instalação, dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, então vai abrir a mídia de instalação para que a gente consiga fazer a atualização desse servidor aqui 2012 para a versão 2016. Ele está abrindo aqui a mídia de instalação e ele diz aqui na mídia de instalação do Windows 7 2016 que eu posso fazer essa atualização, baixar e instalar as atualizações, que é o recomendado, como eu também posso pular essa etapa. Então o recomendado é que você faça isso, baixar e instalar as atualizações, nessa atualização que você vai fazer de 2002 para 2016. Isso porque essas atualizações que ele vai fazer vai facilitar a instalação e pode incluir ali correções importantes de drives e dispositivos atualizados. Então clica na primeira opção e clica em avançar. Aí o que é que ele vai fazer agora? Ele vai então preparar para que esse ambiente que contém o Windows 7 2012 possa ser atualizado para o Windows 7 2016 através dessa medida de instalação. E feito isso, então daqui a pouco então ele vai começar a fazer essa atualização. Então ele está aqui ainda preparando o ambiente, e depois de preparar esse ambiente ele vai pedir para que eu prossiga a atualização desse servidor, em que daqui a pouco ele já vai conter a versão do sistema operacional Windows 7 2016. Esse processo aqui pode demorar um pouco, ok? Mas aqui ele já terminou no meu caso. Então vamos lá. Como eu mostrei a você, para que eu consiga fazer a atualização desse meu servidor, que contém a versão 2002 R2 Standard para a versão 2016, eu tenho então que colocar a versão de sistema operacional 2016 que seja compatível. Então a atualização que eu posso fazer usando um servidor 2002 R2 Standard para a versão 2016 é se eu então atualizar para a versão Windows 2016 Standard. Então nesse caso, para que eu consiga atualizar esse meu servidor que contém essa versão 2012, eu tenho que então instalar a versão 2016 Standard. Então vamos lá, selecionei a opção com experiência desktop e clique em avançar. Aí agora então ele diz uma informação em relação aos termos de licenças, diz que o uso desse software está sujeito a termos e a condições de contrato de licença da Microsoft pelo qual você adquiriu esse software. Então ele pergunta se você deseja aceitar os termos de licença e clique em aceitar. E agora então ele pergunta o que você deseja fazer. Se você deseja manter os arquivos e aplicativos pessoais que contém nessa versão aqui que está atualmente 2012 ao fazer essa atualização, ou se você não deseja manter nada. Então nesse caso aqui, se eu clicar na opção de nada, tudo vai ser excluído, incluindo arquivos, aplicativos e configurações. Vou manter então os aplicativos e arquivos pessoais, ele faz essa atualização e clique em avançar. E agora então ele vai verificar as atualizações, então ele vai baixar aquelas atualizações que eu marquei lá naquele primeiro passo, para que então ele dê início a esse processo de atualização. Esse processo aqui de verificar atualizações, e que ele vai baixar também, demora às vezes um pouco, isso vai depender também da banda larga que você está usando de internet, já que ele vai baixar essas atualizações, e pode ser que esse processo demore um pouquinho. Então eu vou pausar aqui, e assim que encerrar esse processo eu continuo esse vídeo. Pronto, concluído a etapa anterior, agora ele aparece uma informação dizendo que esse processo agora requer nossa atenção, dizendo que para concluir a instalação, nesse caso a atualização da versão 2002 para 2016 e manter as nossas configurações do Windows, arquivos pessoais e aplicativos, a gente então tem que ler essa informação e clicar no botão confirmar. Então essa informação aqui é só dizendo que o ideal é que quando a gente faça atualizações, no caso de um servidor para outro, de versões de sistemas operacionais,
nesse caso atualizar do Windows Server 2002 para 2016, é que ao invés de fazer esse processo de atualização usando a mídia de instalação, é que a gente faça a instalação do Windows Server 2016 em um servidor que não contém nenhum sistema operacional anterior, e que nesse servidor a gente então instala o Windows Server 2016 e use esse processo ao invés de fazer atualizações de forma direta, como eu estou fazendo aqui. Então ele fala que o ideal é que quando a gente faça a instalação do Windows Server 2016, a gente faça uma instalação limpa. Nesse caso, instalar em um servidor que não contém nenhuma versão de sistema operacional anterior, ao invés de fazer esse processo de atualização, porque fazendo uma instalação limpa reduz em até 98% os erros que podem acontecer. Então é só uma mensagem de alerta, você clica em confirmar e então ele vai dar início ao processo de atualização no servidor. Então ele vai verificar aqui se tem espaço disponível suficiente no disco para que a gente consiga fazer essa atualização. Você vê aqui que existe um espaço de mais de 117 GB livres para que consiga fazer essa atualização para o Windows Server 2016. E após verificar se existe espaço suficiente no disco do sistema operacional, no caso do servidor aqui, né, ele então vai dar início ao processo de atualização. Então você viu aqui que ele já está pronto para instalar, em que ele já verificou que tem espaço disponível para fazer essa atualização, e eu já posso então instalar a versão 2016 com experiência desktop, na versão standard, que é justamente a versão com interface gráfica, e que eu vou, ao clicar em instalar, fazer essa instalação da versão 2016 standard com interface gráfica, também mantendo a configuração de manter os aplicativos e arquivos pessoais. Então você clica em instalar, ele então vai dar início ao processo de atualização de versão de sistema operacional nesse servidor, que após concluir esse processo, ele então vai vir esse servidor com a versão do Windows Server 2016 na versão standard. Então o processo para que a gente faça a atualização de versões de sistemas operacionais de 2002 para 2016 é isso. A gente então vai acessar o servidor que vai receber a atualização, verificar se a versão que pode ser atualizada para a versão que pretende. Nesse caso eu atualizei da versão 2012 R2 Standard para a versão 2016 Standard. Vai então inserir a mídia de instalação da versão no qual você deseja atualizar. Nesse caso eu coloquei a mídia de instalação da versão 2016 Standard. E após inserir a mídia, então a gente vai executar o programa de atualização clicando com um duplo clique no mouse na mídia de instalação. Feito isso, então ele vai carregar aquela tela, que é a tela de atualização do servidor, né, para a versão mais nova. E então ele vai aparecer aqueles processos no qual eu demonstrei. Pedir para baixar as atualizações do Windows, perguntar se eu desejo ou não manter os arquivos pessoais ao fazer essa atualização, e pedir para confirmar aquela informação referente que eu estou dizendo que eu estou fazendo a atualização do 2002 para 2016, mas recomendando que essa instalação ela fosse feita de forma limpa. Você vai clicar lá no botão confirmar e atualizar embaixo, então ele vai dar início a esse processo de atualização aqui, como você está vendo na imagem. Concluído esse processo, esse servidor já vai vir na versão Windows Server 2016, com a versão no qual eu programei, que foi a versão 2016 Standard. Então o processo de atualização para versões 2012 2016 em servidores que não são controladores de domínio é esse daqui, no qual eu demonstrei a você. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Director. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Director.
tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber avisos sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.